Foi. Bom, no vídeo de hoje nós vamos abordar a disciplina de materiais odontológicos quanto ao cimento de ionômero de vidro. Nós somos alunos do terceiro período de odontologia das Faculdades Unidas do Norte de Minas, FUNORTE, e vamos falar sobre as características gerais do cimento de ionômero de vidro, abordando toda a sua manipulação, todos os seus aspectos físicos, mecânicos, modos de utilização, indicações, contraindicações, entre outros diversos fatores. Nossa equipe é composta por mim, Marcelo Araújo, Luiz Guilherme, Luana Martins, Marcela Beatriz e Alexandra Carlano. O cimento de ionômero de vidro foi criado por Wilson e Kent. Eles queriam juntar as vantagens do cimento de silicato, que é a liberação de flúor e a expansão térmica similar ao dente, e o cimento de policarboxilato pela sua adesão à estrutura dentária e a sua biocompatibilidade. O cimento de ionômero de vidro, ele pode ser chamado também de polialcenato de vidro ou cimento ionomérico. Originalmente, ele foi planejado para restaurações estéticas de dentes anteriores e, posteriormente, em virtude da sua adesão à estrutura dentária e seu potencial de prevenir cáries, os tipos de cimento de ionômero de vidro aumentaram e passaram a incluir como indicação o uso como selante de sulcos e fissuras e restaurações intermediárias. Vou dar continuidade falando da composição do cimento ionômero de vidro. Na sua composição é o pó mais líquido. No pó, os óxidos possuem uma função de... Os óxidos de sílica conferem a resistência, os óxidos de alumina conferem a resistência também. Já os óxidos de fluoreto de cálcio ocorre a liberação do flúor. No líquido, o ácido poliacrílico é o ácido carboxílico se ligando ao cálcio. O ácido tártrico reduz a viscosidade e aumenta a vida útil. Pó mais líquido. O pó mais líquido possui uma reação de ácido mais base, que é o sal e a água. Ela possui e é dividida em três fases. A primeira fase é o deslocamento dos íons, a segunda ocorre a formação da matriz do poliácidos e a terceira fase ocorre a formação do gel sílica, que é a presa final até 7 dias. Os cimentos de ionômero de vidro são materiais muito utilizados no âmbito odontológico, por conterem propriedades que vão viabilizar a sua utilização e trazer muitos benefícios para suas restaurações. Entre essas propriedades estão a compatibilidade biológica, que é um fator muito importante por esse material ele se adaptar às estruturas dentárias e assim não trazer uma incompatibilidade que pode trazer problemas posteriores. Ele tem muita resistência à compressão e à tração. Uma das suas propriedades inclui a liberação de flúor, que é um fator muito importante para prevenir as cáries. Também contém adesividade, que é muito boa, ele se adere muito bem às estruturas dentárias. E também tem um coeficiente de expansão térmica linear parecido ou semelhante ao dente, que previne o aparecimento de quebras, fraturas, trincas e outros adventos que podem vir a fragilizar a restauração. Manipulação do cimento de ionômero de vidro. Ácido poliacrílico. Pó. Líquido. Esmalte de unha. Fotoativador. Espátula de plástico. Espátula de inserção número 1. Placa de vidro. Manequim.
tira de poliéster. Primeiramente, é feito o preparo da cavidade. Primeiro passo: utiliza-se o ácido poliacrílico com auxílio do microbrush. Após a aplicação do ácido poliacrílico, a cavidade deve ser lavada por em média 10 a 20 segundos. Esse passo é seguido da secagem do preparo. Com a cavidade pronta para receber o material cimento de ionômero de vidro, vamos à manipulação do material. O procedimento irá ocorrer sobre a placa de vidro. Primeiramente, utiliza-se o pó, seguido da utilização do líquido. Está sendo retirado o excesso de pó. Sobre a placa de vidro, deposita-se uma porção de pó. Esse passo é seguido da deposição do líquido sobre a placa de vidro, formando um ângulo de 90 graus com a placa de vidro. Deposita-se apenas uma gota do líquido. Com a espátula de plástico, faça a divisão do pó em 3 partes, sendo elas 50%, 40% e 10%. Primeiramente, ocorre a espatulação de 50% da porção do pó. Posteriormente, faça a espatulação de 40% da porção do pó. Vale salientar que os 10% resultantes da porção do pó será utilizado caso haja necessidade. A espatulação deve ter duração de, em média, 1 minuto. Após o término da espatulação, vale ressaltar que todo o material cimento de ionômero de vidro deve ser capaz de ser levantado pela espátula de plástico sem que haja formação de fio. Após a espatulação, vamos à inserção do material cimento de ionômero de vidro na cavidade. Com a espátula de inserção número 1, aplica-se na cavidade o cimento de ionômero de vidro.
Após a inserção do cimento ionômero de vidro na cavidade, deve-se pressionar contra a mesma cavidade a uma tira de poliéster por 6 minutos. A tira de poliéster deve ser mantida pressionada até o final dos 6 minutos. Decorridos os 6 minutos, retira-se a tira de poliéster. E com uma lâmina de bisturi, deve-se retirar os excessos de cimento ionômero de vidro Após a retirada do excesso, deve-se utilizar o esmalte de unha sobre a cavidade com esmalte com cimento ionômero de vidro inserido. Esse passo irá proteger o material e dará brilho à restauração. Após a aplicação do esmalte de unha, deve-se fotoativar a restauração por 20 segundos. Feito isso, a manipulação e inserção na cavidade está feita. O ionômero de vidro é um material de uso extenso. Ele tem como principal indicação selamento de cicatrículas e fissuras, restaurações de dentes descidos, cimentação de incrustações como coroas parciais e acessórios ortodônticos, agente de cimentação em ortodontia e como selador apical em cirurgias, material de proteção, agente de forramento, lesões cariosas de classe 3 e 5 e núcleos de preenchimento. Como todo material, ele também possui as suas contraindicações. Não é indicado, viável, que se use cimento de ionômero de vidro em restaurações de classe 2, com envolvimento da crista marginal, restaurações com grande perda de esmalte vestibular, restaurações em área de cúspide e as restaurações em áreas de grande esforço mastigatório.